índice, que é o MSCI, tá? E NTL, que é quem está cuidando, né, da parte, né, de acompanhamento, né, desse índice, tá? Mas é de emerging market, tá? Então você tem toda a parte de moedas emergentes, né? E aí você pode acompanhar isso direto, né, direto aqui no site do Invest, né, pelo link que eu compartilhei com vocês. Ou também vocês podem colocar depois você pode colocar também lá no TradingView. Tá? Você pode deixar tanto no um quanto no outro, né? E aí isso daqui a gente tem tudo em tempo real, tá? Tempo real, então não tem delay e o bom é que é tudo gratuito. E aí a gente tem um comparativo das moedas emergentes. Então a gente sabe ali, né, que depois de toda aquela queda, o mercado ficou lateralizado desde lá de baixo, aí começou a subir de novo. Então assim, é tudo versus dólar, né? No, no arquivo que tem aí para vocês, né, que tem ali o PDF, vocês podem ver que é assim, ele funciona, né, da parte de moedas emergentes 100% redeado no dólar, tá? Que é a moeda principal, tá? Então você tem ali como eles chamam de home currency, né? Que é a moeda da casa. Uh, e aí você tem, tá? Você tem um gráfico, né? Que é a parte cumulativa. Ele pega aqui de maio de 2020, que seria a última que a gente tem, que foi disponibilizada, né, por eles no site, que é dia 29 de maio, né? E depois não teve mais. A gente consegue ver aqui, mês a mês, né? Um mês, 2 meses, três e assim por diante, tá? Você consegue ver vários, tá? Por aqui. Uma outra, ele fala também a parte de quais países estão inclusos, né, dentro dessa contabilidade. Então você tem Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos, tá? Então, está dizendo, lógico, né? Rentabilidade passada, né, garantia de rentabilidade futura e tal. E aí você tem o peso de cada moeda. Então, nesse gráfico que é uma pizza, você tem ali, né, currency weights. Então, você tem o primeiro, né, HQD, que é de Hong Kong e tal. Então, você tem ali a moeda de Hong Kong, que é o dólar de Hong Kong. Depois você tem o novo dólar taiwanês, né? Depois você tem o próprio dólar, né, com 12,22%. Coreia do Sul, tá? Índia, INR. Depois você tem BRL, tá, do Brasil. Depois CNH, eu não sei qual é. ZAR também não, eu não sei qual que é. Rúpia, né? E aí da indiano. Depois você tem um SAR e outras moedas, tá? E aí ele fala um pouco da parte aqui da metodologia, né? Então você encontra isso no próprio site. E aí no TradingView você consegue colocar, né, as moedas, né? Você pode colocar todas. É que quando o mercado ele está fechado aqui para gente, né, algumas moedas funcionam, por exemplo, né, a moeda de Taiwan, a moeda, né, de Hong Kong, a moeda da Tailândia. Então você tem algumas moedas que estão fechadas, né, aqui para a gente, então a gente não consegue fazer o trade, exceto se for realmente ali no Forex. E a gente não tem essa correlação, né, mais próxima, tá? Porque quando a gente está abrindo, eles quase estão fechando. Aliás, a Ásia já fechou, né? Mas você tem aqui no TradingView, você pode colocar, né, HKD, que aí você tem a própria moeda, né? Então você tem ali, você tem as moedas que você pode colocar, entendeu? Você tem, né, TWD também, né? E assim por diante, tal, TWD
tá vendo? Futures, você pode colocar, e aí tem o 1 e 2 e tal, e assim por diante, tá? Você pode colocar, ele vai adicionando, tá? E aí você vai utilizando ou não essas moedas, né? Entendeu? E aí ele pega a correlação. Mas assim, as moedas que mais acabam funcionando, que é o peso mexicano, né? Então você tem ali o peso mexicano que acaba funcionando, tá? Deixa eu tirar aqui trading view. Então você tem ali o peso mexicano que tem uma correlação e você tem a lira turca, né? Apesar de não estar aqui, você tem, entendeu? Então você tem ali lira turca, né? Você tem ali que é TRY, entendeu? Você consegue colocar, entendeu? TRY, tá? Que você consegue utilizar, né? Turkish. E tem aqui, de acordo com, algumas bolsas, né? Então você tem na bolsa ali da Austrália, você tem na bolsa da Inglaterra, você tem aqui também, tem na bolsa de Londres e aí por diante, entendeu? Então você consegue colocar também, né? Até mesmo com relação ali parte de Forex e tal, você também consegue colocar. E aí dá para ver, né, mais comumente a relação entre cada ativo, né? Então a gente percebe que o peso mexicano normalmente funciona mais, né, pelo menos, né, dentro de uma correlação, né? E o legal também é quando o mercado aqui destoou bastante, eu acho que foi o próprio. Mas deixa eu ver se é isso mesmo. O próprio real, quando ele destoou bastante, né, que foi ali perto dos dias, né, 7 de maio, né, 14 de maio, que quando começou até aquela queda, né, ali que a gente pode ver, né, no começo ali 14, 13 e tudo mais. O que aconteceu? O mercado ele destoou bastante. Mas qual o mercado? Brasileiro. Só. Tá? Então, dentro da cesta de moedas, só o real acabou se depreciando muito. Né? E aí a gente percebeu o quê? Duas atuações do Banco Central no mesmo dia, né? Que chegou ali perto dos 5,40, mais ou menos. Então a gente tem essa discrepância, a gente tem a discrepância aqui do dia 7, mais ou menos do dia 7 ao dia 15. A gente viu uma apreciação muito forte do real, enquanto a gente via outras moedas, por exemplo, o peso mexicano de lado, a lira turca, né, subindo pouco também. Mas aqui a gente viu totalmente fora, tá, dos padrões. Então, quando a gente tem a atuação lá do Banco Central, né, quando eu falei para vocês, o Banco Central ele pode atuar de duas maneiras, tá? Ele pode entrar, tá, no mercado futuro, tá? Então ele pode atuar no mercado futuro, como pode atuar no mercado spot. No mercado spot, né? Quando ele atua, o mercado à vista, tá? Ele atua quando tem falta, tá, de dinheiro, tá? Não tem dinheiro físico, tá? Não tem moeda. Aí ele atua, tá? E no futuro, né, que aí ele faz o chamado swap, tá? Ele atua quando tem uma divergência, tá? Uma divergência fundamentalista, que seria o que a gente viu, né? Os outros pares, né? Isso aí é através de cesta de moedas, tá? Então, através de outros pares de moedas, ele vê como que está o panorama geral, né? Vê o panorama geral e aí ele acaba atuando, né? Então, por exemplo, né, nesses dias, o real estava depreciando frente a outras e várias cestas de moedas, e aí o dólar, o Banco Central fez
né, 2 leilões, tá? No mesmo dia, que foi lá perto dos 5,40, mais ou menos 5,50, né? Então ele atuou 2 vezes nesse dia para o mercado não subir. Ele falou, opa, aqui não. Tá tendo uma disparidade fora do comum, tá? Não é acaba sendo, como eu digo, não o normal, tá? Não é não é o padrão mesmo ali do padrãozinho do mercado, né? Porque ele tem que analisar frente a outras moedas, entende? Se ele analisa frente a outras moedas e só aqui está, né? Ou seja, a gente tem um, um fator local, né? Aí realmente ele acaba atuando por conta disso, tá? Então a gente pode analisar dessa forma aí. É o que a gente tem aí das duas formas aí de atuação do Banco Central, tá? Porque assim, né? E aí você também pode colocar o DXY, que é o índice dólar, né? Então o BC, né? Ele fica preocupado ali com a volatilidade, né? No intraday. O mercado sobe, 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 então ele fica preocupado com a volatilidade, né? Do intraday. O mercado está só diferente, então até mesmo a volatilidade muito alta, né? No intraday, né? Fugindo muito do escopo. A gente tem a PETAX. E quem utiliza muito o PETAX, né, são as empresas que vão fazer hedging, importador, exportador e tudo mais. Então, conforme começa a destoar muito as PETAX uma da outra, o Banco Central também pode atuar, né, se ele identificar que as empresas não estão conseguindo formar o preço, né? Então, sempre que ele observa uma desfuncionalidade operacional, ele acaba atuando, né? E o presidente lá do Banco Central, como a gente viu várias vezes, né, ele não está preocupado com o nível do câmbio, com o preço. Né? Ele observa o comportamento, né, das outras moedas, foi o que eu falei ali para vocês. Então, por exemplo, a gente tem, né, dentro aí dessa cesta de moedas, né, a gente, tirando esse índice, né, de moedas emergentes, a gente também tem o euro-dólar, né, a gente tem também a lira, né, a lira não, a libra. Tá? Então a gente tem algumas ali, a gente tem o iene, entendeu? A gente tem algumas, né? Agora, se tem nervosismo, né? Como eu disse, se tem nervosismo ali em todos os mercados, ele tenta evitar de entrar no câmbio, porque se o mercado, né, tá nervoso, tá bem volátil em todos, opa, então não tem uma desfuncionalidade, né? O mercado tá assim, então não tem o que atuar e deixa ele né, se comportar dessa forma. Agora, se é só no Brasil, aí ele começa a atuar, né? O swap ele tem um mesmo mecanismo que o NDF. Né? NDF é como se fosse um contrato a termo, tá? Que a gente teria. Tá? NDF, vou até colocar aqui, ó, NDF, contrato, só para vocês entenderem, ó, o que seria NDF. Tá? Vou pegar um aqui só para a gente utilizar. Como que funciona? Né? É uma abreviação, né, do termo em inglês Non-Deliverable Forward. Funciona como uma espécie de contrato a termo, tá? Então a gente tem ali contrato a termo, né? Mas ele é focado no mercado cambial, então é para moedas. Trata-se de um mercado de balcão, tá? Que a gente tem. Então, assim, quando o mercado está com preocupação e ele quer sair do risco cambial, o PC atua, faz leilão de swap, não engloba a utilização de reservas cambiais, tá? Tem um pagamento, né, da variação em reais, né, variação cambial em reais. Então, todo o fluxo que for feito é todo em real, tá? Não tem dólar, é real. Porém, quando o BC ele começa a ver, né, a formação de anomalia na taxa PETAX, que está faltando dólar, né? Aí você vê o cupom cambial de curtíssimo prazo, ele começa a ficar, né, acima ali mais ou menos 5%. O problema é moeda, tá? Desculpa, é medo de variação cambial.
desculpa, não é medo de variação cambial, ele é um problema maior do que isso, né? Que aí você tem uma corrida muito grande por papel, né? Dólar físico, aí o BCE entra intervindo no spot, né? Como eu tinha dito ali para vocês, né? E aí se o problema for hedge, né? Ele faz um swap, tá? E se for, né? Como eu dito, problema de dinheiro, papel, moeda, físico, ele faz um leilão spot ou de linha, tá? E aí, para quem também não sabe, né? Deixa eu abrir aqui minha caneta. Então, para quem ainda não sabe, como que calcula o Dowfoot, né? Então, você tem o Dowfoot. O Dowfoot, ele é o valor do spot. Mais um cupom cambial, né, CC. Então, o preço do dólar, né, futuro, ele é o preço do spot mais o cupom cambial mais uma taxa, tá? E aí o futuro do cupom cambial tem também algumas formas lá de você parametrizar e tudo mais, tá? Mas basicamente seria isso daí. E só para a gente terminar, né, a gente tem a parte do contrato de swap, que a gente vê pela sigla CSC, tá? Então a sigla CSC, tá? E também é negociado lá na B3. Tem ajuste diário também. O objetivo é o diferencial, né, das taxas de juros efetiva e câmbio. Tá? Então é a diferença ali da taxa de juros, ou Selic DI, né, pelo câmbio. Tá? O mercado atua DI. Né? Falando Selic porque são bem próximos um do outro. Tá? E aí você tem a taxa de juros DI, que ele é calculado pela acumulação, né, de taxas médias da DI de um dia. Então, por isso que o código é DI1, tá? Ah, e aí, isso daqui tudo é apurado pela CETIP, tá? Então, apurado, né? Você entra ali no site da CETIP, você consegue ver essas taxas, tá? Para o período correspondente da data de operação e data de vencimento. Então, quando você entra no site do Banco Central, e você procura ali a parte de swap, você vai ver a data efetiva da operação que começa e a data de vencimento. Então é essa variação, tá, da DI e do câmbio, tá, que vai durante todo esse período. Tá? E aí o segundo que é a variação cambial. Então a variação cambial, que seria o segundo, aí você tem a PETAX 800, tá? Que seria a opção 5 lá dentro do Sysbacen. Então você tem a opção 5 no Sys, lá no Sysbacen, tá? Que você vai utilizar a cotação de fechamento e a liquidação, tá? A parte de liquidação D2, tá? Então você tem a liquidação em dois dias, né? E aí o diferencial entre taxa de juros e a variação cambial é o cupom cambial, tá? Então o diferencial, tá? Diferencial entre, tá, a taxa, tá, de juros, né, do DI, tá? DI1 e a variação cambial, né? Então vou colocar aqui taxa, tá? Do DOL, tá? Só para vocês entenderem, variação cambial, tá? Isso daqui é o cupom cambial, tá? Então, ó, cupom cambial, tá? Então, ele é uma variação entre, tá? entre
É uma variação entre esses dois aqui. O cupom, o DI e a variação do dólar, tá? E aí a gente tem, né? Quando a gente compra o cupom cambial, a gente está ativo em juros, né, no DI, estamos passivos no dólar. E aí significa que quando o BC está comprado em swap, ele está vendido em dólar, tá? E aí o primeiro vencimento, né, que é sempre o mais líquido, tá? Normalmente ali perto de 30 dias, aí vai corresponder em média a 85% do volume de todos os contratos negociados ali na B3, tá? Isso com relação à parte de cupom cambial, tá? Então, quando você está comprado, né, em cupom cambial, você está né, ativo nos juros, no DI e passivo no dólar. Quando você está vendido, você está passivo nos juros e ativo no dólar. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, como que funciona aí o contrato swap, acho que quase ninguém, né, fala a respeito, né, do contrato de swap também, né, como que funciona, né? Seria interessante aí passar um pouquinho aí para vocês a respeito. É legal a gente saber. Mesmo que a gente não vá utilizar, né, mas pelo menos a gente tem aqui o mecanismo em si, né, como que funciona, digamos assim, como é que funciona a máquina, né? Mas é isso aí. Beleza?